20, verso 7. Nós estamos nessa série, os 10 mandamentos, a liberdade da lei do amor. Esse é o 4º sermão. Fizemos uma introdução sobre a lei e a graça. Vimos o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Vimos o segundo mandamento, não farás para ti imagem. E esse é o 3º mandamento, a reverência do nome de Deus. A reverência do nome de Deus. Diz assim o verso 7. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não tomará por inocente o que tomar o seu nome em vão. Nos últimos dias, a nossa cidade viu uma situação inusitada. Uma empresária, dona de uma loja que se diz vender roupas de grife, roupa fina, em suas redes sociais disse que não queria clientes pobres. Você viu isso, não viu? Disse que não precisava desse tipo de gente. Ela balançou o cabelo e disse, olha, eu tenho clientes que gastam R$1.000 na minha loja. Eu pensei, R$1.000 eu compro 2 calças na Renner. Não precisa de loja fina para isso, né? Isso gerou polêmica, vieram inúmeras denúncias, o Procon foi acionado, enxurradas de avaliações negativas. E a reputação daquela loja veio abaixo. A dona teve que se retratar. E quando ela se retratou, ela falou uma coisa interessante. Ela diz, olha, eu peço perdão porque eu disse. E apesar de que as minhas palavras foram infelizes, sim, mas as minhas palavras não representam o nome que construímos e os valores que cultivamos ao longo desses 20 anos. De maneira interessante, o que estava em jogo ali não era simplesmente palavras mal colocadas, mas uma reputação que foi colocada em xeque. Porque nós sabemos que o nome de alguém não diz respeito apenas a palavras que identificam tal pessoa. O nome diz respeito a histórias, diz respeito a princípios, diz respeito à qualidade, à honra, à dignidade daquele que o carrega. E nós sabemos que essa é verdade. Você não concorda comigo? Pense em nomes de famílias, por exemplo. Muitas famílias possuem uma geração construindo um nome, uma reputação. Às vezes, casamentos são feitos porque determinadas pessoas desejam fazer parte daquela família e carregar aquele nome. Pense em empresas, por exemplo. Alguns nomes de algumas empresas têm por detrás valores que são muito caros para elas. Algumas carregam confiabilidade, outras qualidade, outras até mesmo escândalo. Pense no mundo financeiro. Quando alguém não honra com seus compromissos financeiros, nós dizemos que aquela pessoa tem um nome sujo na praça. De maneira que há um órgão na nossa sociedade, o Serviço de Proteção ao Crédito, para dizer para a sociedade se tal pessoa carrega em si uma confiabilidade com os seus compromissos financeiros. Porque nós sabemos que o nome de alguém carrega a sua reputação. Deixa eu te fazer uma pergunta. E quanto ao nome de Deus? Qual é o peso que você acha que o nome de Deus carrega? O que ele significa? E o que ele deveria acarretar para nós, para mim, para você que dizemos carregar o nome dele em nossa vida? O 3º mandamento, gente. Por mais que muitos de nós, que talvez já vivemos em igreja há muito tempo, achamos que significa não tomar o nome de Deus e vão significar simplesmente você pronunciar o nome de Deus de uma maneira respeitosa, e tem essa implicação, ele é muito mais do que isso.
O terceiro mandamento não é simplesmente um cuidado com o vocabulário religioso. O terceiro mandamento diz respeito qual é o peso do nome de Deus em nosso coração, na maneira como vivemos. E é isso que ele está protegendo aqui. Os 10 mandamentos, você sabe, não são regras frias de um Deus controlador, de um Deus que tem prazer em manipular e dominar pessoas. Os 10 mandamentos são a manifestação de um Deus que nos libertou da escravidão de nós mesmos. É a vontade perfeita, boa, agradável de um Deus que nos ama e que nos coloca na ordem pelo qual Ele estabeleceu a vida. Os 10 mandamentos são a estrutura pelo qual a vida humana deve funcionar. O caminho pelo qual eu e você devemos andar. O caminho que fomos criados e redimidos para viver. Vimos que no primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, o que está sendo protegido é a adoração. Porque qualquer coisa que possa roubar de nós o sentido da vida, a segurança da vida e a satisfação da vida, se tornará numa falsa divindade, um ídolo, nos deformará e nos destruirá. O segundo mandamento, nós vimos, não farás imagens para ti da divindade, está protegendo a revelação. Nós não podemos criar imagem de Deus conforme as nossas preferências, porque o nosso coração pode fabricar um Deus que se acomode às nossas paixões, os nossos apetites. E estaremos falseando uma religião. Temos que conhecer a Deus como Ele se revelou e adorá-lo como Ele deseja ser adorado. Mas o terceiro mandamento não apenas protege a adoração, não apenas protege a revelação, protege a representação. Se somos desse Deus, precisamos representá-lo fielmente, onde quer que a gente vá. Porque carregamos conosco não apenas uma palavra, carregamos a reputação daqueles a quem invocamos. De maneira interessante, Deus ordena a Israel que não utilize ou carregue o seu nome de uma maneira falsa, vazia, e adverte que vai responsabilizar quem profanar o seu nome pelo qual ele revelou o seu caráter e marcou o seu povo. É isso que Deus está dizendo a Israel. Você lembra? Na história bíblica, Deus tirou Israel do Egito. Eu não sei o quanto você está familiarizado com a história bíblica, mas Deus havia feito uma promessa ao mundo de que o mundo danado pelo pecado, maldito pelos homens e mulheres, Deus poderia ter deixado esse mundo à mercê da sua própria destruição, mas Ele prometeu em amor se voltar a este mundo e consertá-lo para o louvor da sua glória. Esse é o Evangelho. Ele faz uma promessa a um homem, diz que ele seria pai de uma grande nação. Essa nação seria colocada no coração do mundo antigo como um espelho para todas as outras nações. O povo de Deus não apenas recebe os benefícios da aliança com Deus, recebe a responsabilidade de representar a Deus no mundo. E é isso que o terceiro mandamento está lembrando Israel. E é isso que o terceiro mandamento está lembrando a mim e a você, que somos parte do povo da nova aliança. Centrados no verdadeiro israelita, o Messias, o descendente de Abraão, Jesus de Nazaré, o nosso Salvador. Amém? De maneira que a ideia desse sermão, eu quero que você guarde, é o seguinte, gente. Deus nos dá seu nome para que a nossa vida revele a sua beleza e não para que a nossa incoerência esvazie a sua glória. Pare e pense nessa ideia. Essa é a ideia que eu quero percorrer todo esse sermão. Se eu pudesse pedir para que você guarde alguma coisa nessa manhã, é isso. Deus nos deu o seu nome. Você é um cristão? Você carrega o nome de Cristo? Você carrega o nome de Deus pelo qual você foi batizado? Ele deu esse nome para que a sua vida revele a beleza dele. E não para que a glória dele seja esvaziada pelas nossas incoerências, pelas nossas teimosias, pela nossa apatia e mediocridade.
O que Israel precisava entender sobre o nome de Deus, que eu e você precisamos entender sobre o nome de Deus, para a gente não ofender o terceiro mandamento, pelo contrário, para que o terceiro mandamento seja um princípio de vida para nós. Duas verdades. Primeiro, precisamos entender a grandeza do nome que a gente recebeu, gente. Esse nome é muito, infinitamente maior do que uma loja de roupa fina, gente. Ele é um nome glorioso. Ele é o nome que está acima de todo nome. Ele é um nome pelo qual um dia todo joelho se curvará. E todo lábio teimoso se abrirá e confessará que Ele era o Senhor de todas as coisas. Alguns de nós nos curvaremos de alegria, de êxtase, de entusiasmo. Outros nos curvaremos de vergonha. Precisamos entender a grandeza do nome que recebemos. Segundo, precisamos entender a glória do nome que representamos. Não apenas um nome foi colocado sobre nós. Ele nos não foi dado para que a gente espelhe, manifeste esse nome lá no seu trabalho amanhã. Hoje à noite, quando você tiver que botar as crianças para dormir. Quando você vê a série que você está assistindo, no meu caso, Yellowstone. Quando você estiver indo para a sua academia, o seu crossfit. Quando você tiver que tomar grandes decisões, você na faculdade, você que é jovem, lá no seu trabalho, você que tem uma empresa, como você trata seus funcionários. Você que presta serviço, a qualidade, a maneira como você tem usado as suas habilidades para ajudar outras pessoas nesse mundão de Deus. O terceiro mandamento nos chama nessa manhã a considerar que o jeito que a gente vive está embelezando e dando uma imagem mais clara de quem Deus é, ou está manchando e construindo uma caricatura bizarra do Deus a quem dizemos servir. Ô, gente, o movimento evangélico no Brasil está subindo. Nas estatísticas, fala-se em avivamento, e a gente precisa ser otimista e cremos que muitas pessoas estão sendo salvas pelo louvor da sua glória, a despeito e apesar de nós. Mas a pergunta é: qual a imagem que o Brasil tem dos evangélicos? Qual a imagem que os nossos familiares que não conhecem o Senhor Jesus têm, não de nós, mas do Deus e do Jesus a quem servimos? É isso que está em jogo nessa manhã. E é isso que precisamos considerar. E depois a gente vai para casa e vai almoçar, tá bom, gente? Então é isso. Volta os olhos comigo. Primeira parte, a grandeza do nome que recebemos. O verso 7, que é o terceiro mandamento, ele basicamente tem uma estrutura de fazer uma ordem. Não terás, é um imperativo, uma ordem. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E uma advertência, porque quem fizer isso, o Senhor não tomará por inocente. É uma ordem, uma advertência, essa é a estrutura. E essa primeira parte, a gente olhar para a ordem. E perceba que o imperativo todo está centrado nessa expressão, o nome. A palavra nome aqui, como eu disse, não é simplesmente a identificação de alguém. A palavra no original hebraico significa peso, glória, reputação, fama. E o que o Senhor está dizendo para Israel é o seguinte: olha, quem eu sou está em jogo nas mãos de vocês. Vocês estão entrando na terra que eu estou destinando a vocês. As nações estão contemplando e vendo o jeito como vocês vão viver, o jeito que vocês vão se relacionar, os valores que vocês vão ter, as decisões que vocês vão tomar. Será determinante se vocês entenderem o peso do nome que vocês carregam. É isso. O que está sendo protegido é o nome do Senhor. E note que ele diz o nome do Senhor. A palavra Senhor a gente já viu aqui na igreja, que quando a palavra Senhor está todas em letras maiúsculas numa Bíblia da tradução para o português, não é qualquer nome. É um nome específico. É o nome Iavé na tradução latina, que era um nome que Deus tinha revelado a Moisés, quando Moisés perguntou para Deus: mas qual é o teu nome?
os hebreus estão no Egito debaixo de várias divindades, porque é isso que os egípcios acreditavam, que o mundo era fruto de uma guerra cósmica entre os deuses. Quem és tu? Qual é o teu nome? E então Deus, numa sarça, numa árvore do Oriente Antigo que não se consumia, pegando fogo, uma voz sai de trás daquela sarça e diz: o meu nome, o nome que tu vais dizer aos hebreus é esse, Yahvé. Que numa tradução significa: eu serei o que eu serei, eu sou o que eu sou, eu fui o que eu fui. E esse nome significa a autoexistência de Deus. Significa que esse Deus é o único Deus vivo, verdadeiro, eterno. Ele não foi causado por nada, pelo contrário, ele é a fonte pelo qual todas as coisas foram criadas. Nada do que foi feito se fez se não foi por causa dele. Mas não apenas a autoexistência de Deus, mas também a soberania de Deus. Significa que esse Deus é soberano. Ele não apenas cria, ele sustenta todas as coisas. Ele é o Deus criador. Na verdade, o que está sendo revelado para nós é que as divindades egípcias e outras divindades que estão por aí foram fabricações do coração humano para tentar retratar seus próprios desejos. Não existe. O mundo não é feito de várias divindades e então existe um Deus soberano. Como se Deus fosse o Deus dos deuses. Não. Ele é o Deus dos deuses como uma maneira de dizer isso. Olha, você pode acreditar em qualquer divindade, mas só existe uma única divindade. Um único ser, criador de todas as coisas. E ele manifestou a sua glória em tudo que ele criou. É nesse sentido, por exemplo, que o nome de Deus carrega o peso dele ser o centro de todo o universo. Salmo de número 8, por exemplo, o salmista está contemplando isso e ele fala sobre o nome de Deus ao dizer: ó Senhor, Senhor nosso, quão grande é o teu nome em toda a terra. E ele então passa a descrever como a glória de Deus está estampada na natureza. Esse é o Deus. Mas não apenas o Deus criador. O nome de Deus também tem em si o Deus que redime, que age e que salva um povo para si. Esse Deus viu o clamor de Israel no Egito, se compadeceu deles, moveu circunstâncias, agiu com a sua mão forte, manifestou o seu poder através de sinais e maravilhas, humilhando o poderio de Faraó e as divindades, pseudo-divindades egípcias, libertou o seu povo com a sua mão forte, conduziu eles no deserto, providenciando, cuidando, protegendo, guiando e agora se revelando a eles. Esse Deus não é apenas criador, mas ele é o redentor da história. É nesse sentido, por exemplo, que o Salmo 106, quando o salmista está olhando para o evento do Êxodo, a retirada do povo do Egito, está relatando como Deus manifestou o seu caráter, o seu poder, os seus intentos, e como isso está dentro do que significa o nome do Senhor. Ele diz: mas Deus os salvou por amor do seu nome, para lhes revelar o seu poder. Esse é o nome. De maneira que quando Israel ouviu: não tomarás o nome de Yahvé, o teu Deus, não era apenas uma maneira de falar sobre a divindade. Tinha uma história por detrás. Tinha uma revelação por detrás. Tinha um peso de quem era esse Deus e do que Deus tinha feito em favor deles. Você me entende? Significa dizer que eles não poderiam perder a centralidade dessa divindade no coração deles. De que eles só são o que são por causa que Deus é o que é. Eles só são o que são porque Deus é aquele que Ele é. De maneira que quando o povo peca lá na frente, você sabe que é um povo pecador, né? Eles fazem um bezerro de ouro porque Moisés está no monte demorando, e eles estão ansiosos, e eles querem uma divindade para si, e eles então retratam e já quebram 1, 2 e 3 mandamentos na largada, não é mesmo, gente? Porque é assim que a gente vai, né? Porque geralmente o pecado, gente, é como siri no balde. Você já viu siri no balde? Eu fiz essa ilustração
para a igreja que eu era pastor lá em Foz do Iguaçu, o povo assim, como é que é, pastor? Siri aonde? Eu falei assim, mas você que é manezinho, você que é de Floripa vai entender isso, né? Siri no balde é quando você pega um siri, ele nunca vem sozinho, ele vem agarrado em 3, 4, não é mesmo, gente? Assim é o pecado. Você quebra um, vem 3 de lambuja, de promoção para você. Eles adoram uma falsa divindade, profanam o primeiro mandamento. Eles fazem imagem de escultura, um bezerro de ouro, profanam o segundo mandamento. E eles dizem, esse é o nome do nosso Deus. Profanam o terceiro mandamento. Deus disse, chega! Vou acabar com vocês. Não dá. Moisés, o que faz, gente? O que Moisés faz? O que Deus faz, gente? O que Moisés faz? Intercede pelo povo. E Moisés fica angustiado, e Moisés diz assim, olha, mas o Senhor não faz isso? É o teu nome, é a tua glória que está em jogo. O que as nações vão pensar? Que tu tirasse este povo para matar eles no deserto? Não olha para esse povo. Não bota como condição a qualidade desse povo, porque tu não vai encontrar motivos para perdoá-los. Olha para o zelo da tua própria glória. E Deus diz, eu vou perdoar esse povo. E Moisés fica constrangido, porque Moisés diz, esse Deus é muito maior do que eu imagino. Então Moisés diz, tu me chamaste, mas me revela quem tu és. Mostra-me a tua glória. E sabe o que Deus diz? Eu vou proclamar o meu nome diante de ti. E no capítulo 34, diz que quando Moisés se coloca na fenda de uma rocha e Deus passa, ali diz o texto, o Senhor desceu na nuvem, estava ali junto de Moisés e proclamou o nome do Senhor. E o Senhor passou diante de Moisés e proclamou o seu nome. Qual é o nome de Deus? Ó Senhor, Iavé, Iavé, Deus compassivo e bondoso, cheio de amor leal, tardio em irar-se e grande misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, e ainda que não inocente o culpado. Você percebe a dinâmica? Moisés pede para conhecer mais de Deus, para ver sua glória. Deus diz que vai revelar o seu nome. E quando Deus fala do seu nome, ele fala do seu caráter e do que ele fez em favor do seu povo. Por isso, o terceiro mandamento está protegendo o nosso coração de perdermos a centralidade de quem Deus é, do que ele fez e do que ele fará em favor de nós. É isso que o terceiro mandamento está protegendo. Mas não apenas o que ele protege, como ele protege. Olha a ordem. Não tomarás esse nome no que, gente? Em vão. A palavra tomar aqui significa levantar. Ou carregar, colocar sobre si. E o que o texto está dizendo não é apenas pronunciar a palavra Deus de uma maneira descuidada. Significa que se você pertence ao Senhor, você carrega esse nome. Ele foi erguido, levantado e colocado sobre você agora. E ele está dizendo, olha, por isso, sim, as suas palavras vão dizer sobre Deus, mas as suas ações vão falar sobre Deus. Os seus valores vão comunicar quem é esse Deus. O jeito que você trata as pessoas vai mostrar quem é o Deus que você serve. Você carrega, foi posto sobre você, foi levantado. Por isso, não levante esse nome se você não teme esse nome. Não levante esse nome se você não sente o peso dele. Porque a palavra em vão aqui significa literalmente vazio. Não erga o nome de Deus sem considerar o peso da glória que ele carregue. Você entende? São duas maneiras. E os teólogos dizem que, dentro da lei mosaica, os dois pecados que o terceiro mandamento está querendo proteger começam com a palavra P. Perjúrio e profanação. Quando você pensa, tá, como que uma pessoa pode quebrar o terceiro mandamento? Como que alguém pode levantar o nome de Deus em vão? Primeiro, perjúrio. Perjúrio é invocar o nome de Deus de uma maneira falsa. E na lei mosaica significava que quando você tinha uma demanda judicial, você tinha que ir até os anciãos da cidade.
E lembra, não tinha câmera de TV para provar o seu ponto. Não tinha perito judicial para fazer uma perícia para ver se a sua carroça quebrou porque alguém bateu ou não. Não tinha outros métodos. O que contava era o quê? A palavra de alguém. O testemunho de alguém. Então, quando tinha uma demanda judicial, você tinha que ir até o portão da cidade. Ou então até a tenda de Moisés. E você tinha que jurar em nome de Deus se aquilo que você estava falando era verdade ou não. E que Moisés está dizendo, e que Deus está dizendo em causas que você precisa provar o seu ponto, não use o nome de Deus para comprovar suas mentiras, suas falsidades. Não use o nome de Deus para manipular pessoas. Não brinque com o nome de Deus. O nome do Senhor deve pesar com reverência e temor por causa da dignidade que ele carrega. Você me entende? Ora, é muito comum, quando você precisa ir à justiça, você precisa fazer um juramento, não é mesmo? Mas talvez você está me pensando, como isso de maneira contemporânea pode se desdobrar? Pense, cometer o pecado do perjúrio, que é usar o nome de Deus para uma falsidade, talvez para você tenha esse temor, você diga, olha, eu nunca invoco o nome de Deus para que provar alguma coisa para o meu marido. Eu nunca invoco o nome de Deus para provar alguma coisa para os meus pais, tudo bem? No entanto, não seja ingênuo, ele tem diversos desdobramentos. Pensem, por exemplo, o quanto o nome de Deus está sendo usado para interesses políticos no nosso país. Ô, gente, se tem uma coisa que nos últimos anos, um pecado que foi cometido nos últimos anos, foi o pecado do terceiro mandamento, a quebra do terceiro mandamento, levantar o nome de Deus em vão, com interesses egocêntricos, interesses corruptos, usando o sagrado nome de Jesus de Nazaré, o Cristo, e o nome do Deus verdadeiro, para determinadas agendas, seja qual agenda for. Não podemos fazer isso. Por isso que nessa igreja, gente, só tem um nome que sairá desse púlpito, o único nome merece adoração, o nome de Jesus de Nazaré, o Senhor e Salvador da nossa vida. A nossa esperança está nele. Essa igreja não vai cometer o pecado do terceiro mandamento. Você me ouviu? Nessas eleições, esqueça. O nome que pesa no nosso coração é o único nome que é reverenciado nessa igreja, o nome de Jesus. Podemos cometer o pecado do terceiro mandamento de perjúrio, usando o nome de Deus, não fazendo juramentos, mas quando nós queremos alguma coisa das pessoas e dizemos que foi Deus que disse. No fundo, somos só pessoas metidas. São pessoas que gostam de meter o nariz onde não deve. E ficamos usando Deus. Talvez você venha de movimentos carismáticos, onde isso é muito mais comum, onde pessoas recebem pseudas revelações, dizendo que Deus falou com elas, e que elas têm uma palavra de Deus para revelar, para mostrar, para dizer, e você fica até meio confuso, porque você teme ao Senhor, e você pensa, será que Deus realmente está falando? Gente, nós temos a Escritura Sagrada, ela é a palavra de Deus, e é nela que confiamos. Por isso, não podemos usar Deus e o nome dele por causa das nossas teimosias. É muito interessante, né? A pessoa quer pecar e ela fala assim, não, mas eu sinto que Deus está me dizendo isso. É claramente um pecado revelado na Bíblia, mas eu sinto que é Deus. Mas não é Deus, é outro ser que começa com D também. Está te falando isso. Meu sogro tem uma frase interessante que cabe nesse sermão. A pessoa chega e fala, olha, Deus me disse isso, Deus me falou para falar isso, eu tenho um chamado, Deus me mandou fazer isso. Meu sogro diz, não bota Deus nos teus rolos. Diz que é você, é mais honroso. Diz, não, sou eu que quero. Sou eu que penso. É eu que sou teimoso mesmo. Não bote Deus nos seus rolos. Não cometa o pecado do terceiro mandamento ao levantar o nome de Deus por uma falsidade,
por interesses que não tem a ver com o zelo da glória de Deus, tem a ver com o seu e o meu coração egocêntrico, egoísta, obstinado. Podemos cometer o pecado do terceiro mandamento, sim ou não, gente? Mas não apenas perjúrio, mas também profanação. É a segunda maneira do terceiro mandamento ser quebrado. Podemos levantar o nome de Deus de uma maneira desonrosa. E o que o texto está dizendo é que Israel poderia cometer o pecado de invocar a Deus com manipulação. Era isso que os pagãos cananeus faziam. Era isso que os egípcios faziam. Nós profanamos o terceiro mandamento e quebramos o terceiro mandamento quando nós erguemos o nome de Deus com uma intenção de manipular a Ele, achando que a nossa adoração, o nosso compromisso, a nossa lealdade pode constranger a Deus a fazer o que a gente quer. Quando perdemos o relacionamento com o Senhor baseado na graça, no temor, na sujeição, na humildade, e achamos que o nosso comportamento pode manipular a divindade, estamos tornando Deus como uma falsa divindade que pode ser manipulada. Estamos erguendo o nome de Deus de uma maneira falsa e profanando o nome dele. Você me entende? Não apenas isso. Podemos alçar o nome de Deus sem que o nosso coração de fato esteja sensível à beleza, à glória e o poder do Deus a quem invocamos. Eu te pergunto, quando você vem cultuar a Deus no domingo e você levanta o nome de Deus nas canções e nas orações, de que maneira o nome de Deus é levantado nessa igreja? Você já pensou nisso? Talvez você nunca falou de Deus de uma maneira jocosa. Mas se eu e você viemos para o domingo apáticos, medíocres, endurecidos, distraídos, enquanto o nome de Deus está sendo erguido e você e eu já não sentimos mais o peso do nome a quem invocamos, estamos quebrando o terceiro mandamento. Porque domingo após domingo estamos levantando o nome de Deus de uma maneira vazia. Ah, mas quando te convidam para fazer uma trilha, você fica empolgado. Ah, quando te convido para jantar no restaurante de frente para o mar, você fica entusiasmado. Quando convidam você para jogar futebol na quarta-feira, pode ter chuva, sol, caindo canivete, você briga com a sua mulher, porque o futebol que pesa no seu coração. Você entende? Você entende que corremos o risco de quebrar o terceiro mandamento muito mais do que imaginamos? Porque o terceiro mandamento está aqui para nos dizer: qualquer maneira de invocar o nome de Deus que não seja na honra e na dignidade que ele merece é quebrar o terceiro mandamento. Não tome o nome do Senhor teu Deus em vão de uma maneira vazia. Mas a pergunta que fica não é apenas o que o mandamento diz, o como ele diz, mas o porquê ele está falando isso. Pare e pense. Se no fundo a razão do porquê quebramos o terceiro mandamento é porque Deus deixou de ser grande no nosso coração. Deus deixou de ser grande. E é isso que os profetas têm que fazer vez após vez, relembrar quem é esse Deus. É isso que Jesus teve que vir fazer, mostrar através da sua vida quem é esse Deus. É isso que os apóstolos tiveram que escrever para as igrejas. Não esqueçam do Deus que te amou, que te salvou, que te prometeu, que sustenta a sua vida. Não deixe Deus para trás no seu coração. Pare e pense que as razões do porquê nos tornamos medíocres, eu falo por mim também, é porque o peso da glória de Deus já não pesa mais na nossa alma. Eu ilustro para você. Uma das cenas que eu sempre fico impressionado é ver os fãs da Beyoncé. Eu fico simplesmente apavorado quando eu vejo aquilo. O nome da artista é lançada num line-up de um festival. Aquela galera entra em euforia. É uma loucuragem. Gritaria, loucura, doideira. Eles fazem marcas no corpo para se identificar com o artista. Eles fazem caravanas, chegam 3 dias antes, montam acampamento na frente do estádio,
e ficam lá para pegar o melhor lugar. Quando as músicas são alçadas e Beyoncé aparece, ela é venerada a todo pulmões, a velha mestra que estrala. Eles cantam inglês todo errado. Eu jamais faço uma coisa dessa. Eles cantam inglês todo errado. E gritam. E eufóricos. E ai de você falar mal da artista. Se monta uma quadrilha militante para vir atrás de você e dizer quem você pensa que é e lave essa boca suja antes de você falar da Queen Bee. Eu te pergunto, o que é isso? Eu te digo o que é isso. É idolatria? É. É adoração? É. Mas é a reverência a um nome. É o peso de um nome. A pergunta que fica para mim, para você nessa manhã é: qual é o nome que a gente deveria ouvir e que a gente deveria levar a gente ao entusiasmo? Qual é o nome que nós, quando a gente ouve, deveria a gente levar a gente levantar da cama e tem que cruzar o que tem que cruzar, tem que ir até onde tem que ir, porque esse nome vai ser magnificado e adorado. Amém. Eu te pergunto qual é o nome pelo qual, quando a gente vê ele sendo escarnecido, deveria mexer nas nossas entranhas e dizer: não ouve, lave a sua boca suja antes de falar do nome de Jesus. Ele é o meu Salvador. Ele morreu na cruz por mim. Ele me deu a vida eterna e a minha vida está nas suas mãos. Ele é a única esperança dessa vida. Ô, gente, não deixe o nome de Jesus, o teu Salvador, para trás. Esse nome tem que ter peso no nosso coração. E quando você cada vez mais contempla e relembra a glória desse Cristo, desse Deus que te salvou, ele torna mais peso. Por isso, deixa eu falar uma coisa para você que é crente há um tempo. Você precisa se convencer de uma coisa nessa manhã. Você precisa de reavivamento espiritual. Deixa eu falar para você que é um crente tradicional. A tua Bíblia tem cheiro de sovaco. Você é um crente tradicional. Você foi criado em escola bíblica dominical. Ei, olha para mim, você sabe as passagens de cor. Eu sei disso. Você gosta de cantar músicas que não mexem com as suas emoções. Você fica paradinho aqui, ó. Tá tudo bem. No fundo, a gente sabe que você não levanta a mão é porque você não depila o sovaco. A gente sabe disso. Tá joia? Mas tá tudo bem. Você canta, você vem à igreja. Sabe qual que é o meu e o seu problema? Eu também sou assim. Estou tentando ser um pouco mais avivado, mas é outro papo. Sabe qual que é o nosso problema, gente? Se acostumar com o nome de Jesus. Se acostumar com esse nome. Deixa eu te perguntar uma coisa. Onde está Jesus agora? Right now. O Filho de Deus, o Deus que é homem, o homem que é Deus, assunto aos céus, está à destra do trono da majestade do Senhor. O céu inteiro lhe reverencia. Hostes e hostes de miríades de criaturas assustadoras não têm coragem para olhar para a glória do Filho de Deus. Cantam a todos os pulmões, de maneira que o texto sagrado diz que as colunas do templo estremecem diante da voz da cantoria da adoração no céu. A pergunta é: ele será adorado na terra? Ele será adorado numa comunidade? Ele será reverenciado da maneira como ele é digno? Eu e você precisamos de reavivamento espiritual. Se convença disso. Não viva uma vida apática e medíocre. Peça ao Senhor, peça ao Espírito Santo para que Ele abra mais uma vez os seus olhos, para que Ele rasgue mais uma vez o seu coração, para que Ele te conduza mais uma vez a experiências poderosas da sua presença e da sua glória, para que quando você se erguer junto com o nome dEle, você dê a glória, o louvor e a honra que é devida ao seu nome. Amém. Glória a Deus. A grandeza do nome que recebemos, gente. Mas o texto termina. A glória do nome que representamos. Olha a advertência. A advertência diz o seguinte, olha.
Não tome o nome do Senhor teu Deus em vão. Por quê? Porque Deus, o Senhor Yahvé, não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Pare e pense nisso, nessas palavras, gente. É uma advertência, você sabe, né? E é um jogo de palavras. A palavra levantar é repetida 2 vezes. E é um trocadilho. E Deus está dizendo, olha, se você erguer o nome de Deus, se a gente erguer o nome de Deus de maneira vazia, fútil, desonrosa, Deus vai te erguer também. É isso que Deus está dizendo. Você vai levantar o nome dele de qualquer jeito? Ele vai te levantar também. Você vai expor o nome dele de qualquer jeito? Ele vai te expor também. E o que o texto está dizendo é o seguinte, Deus contempla a vida do seu povo. Deus vê a maneira como a gente vive. Deus vê o estado do nosso coração quando acorda no domingo para vir cultuá-lo. Deus habita no meio dos louvores. É por isso que você chega depois das 10, não é mesmo? É isso, né? Você chega no meio do louvor, não é isso, né, gente? Deus vê. Deus contempla. Deus vê a nossa segunda-feira, gente. Como a gente trata os nossos filhos. Maridão, você está comigo? Você é casado? Quinta-feira. Tem uma DR lá na tua casa. Deus vê a maneira que você trata sua esposa. Você é funcionário público? Eu já fui. Uma das coisas terríveis do funcionário público é achar que ninguém está te vendo. Mas Deus está. A maneira como você trabalha, como você ergue o nome dele, Deus também vai nos erguer. Você é pastor? Eu sou. Você é pastor? Você é líder? Deus está vendo como você está conduzindo a palavra dele. O que o texto está nos lembrando é que Deus é o mais interessado e o mais comprometido com o seu próprio nome. Entenda isso. Se a gente fica simplesmente devastado e a gente é capaz de fazer o que for para limpar o nosso nome que foi manchado de maneira injusta, sim ou não? Quanto você acha que Deus vai fazer? É uma advertência do Senhor para nós. Os teólogos ficam se perguntando o que isso significa, porque não tomar por inocente significa que Deus não vai fazer vista grossa. Significa que Deus não vai deixar passar. O texto fica em aberto e é uma curiosidade, porque tem outros mandamentos que é especificamente dito qual é o tipo de disciplina e punição que Deus vai fazer. Mas nesse não. Deus só diz, não vou tomar por inocente, hein? É como quem diz assim, paga para ver. É como se o texto dizendo assim, não brinca com isso. E fica em aberto. O que será que é essa punição? A pergunta que fica é por que Deus está levando com tanta seriedade? E a resposta é essa, a representatividade do seu povo. Lembre, Israel, Êxodo capítulo 19, antes dos 10 mandamentos, Deus está conduzindo o povo no deserto, ele para e diz para o povo, olha, eu tirei vocês do Egito para cumprir as antigas promessas que fiz a Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, de por meio de vocês abençoar todas as famílias da terra. E eu estou levando e conduzindo vocês, e vocês vão ser a minha joia particular. Dentre todas as nações, o mundo inteiro é meu, mas eu tenho um povo de propriedade exclusiva minha. Os teólogos dizem que essa expressão se refere às joias do rei. Faraó tinha as suas joias particulares, um conjunto de metais preciosos que ele usava somente quando ele fazia aparições públicas, para mostrar sua honra, sua glória. E o que os teólogos dizem que é isso que Deus está mostrando para o povo, contextualizando, dizendo, olha, todo o mundo é meu, mas eu tenho a minha joia particular, que são vocês. Quando eu quero me mostrar, quando eu tenho que fazer uma aparição pública, quais são as joias que eu visto? São vocês. E não é verdade que algumas canções estavam certas. Você é o espelho que reflete a glória do Senhor. É isso? Vocês são um reino de sacerdotes. Pare e pense nisso, Êxodo capítulo 19. As nações tinham as suas divindades e tinham 2 sacerdotes só. Pessoas que eram exclusivas para mediar a divindade e falar em nome da divindade. Mas Deus está dizendo para o seu povo, vocês todos são sacerdotes. Vocês me representam. Vocês medeiam a religião no mundo.
Vocês são uma nação santa. Vocês foram tirados de uma condição, vocês estão sendo purificados, moldados, para que mais pessoas vejam o que é a vida na aliança comigo. Deus leva o seu nome a sério, porque leva a sua reputação a sério, a sua glória a sério, e por isso que Ele leva a sério o seu povo. Eu quero que você entenda que o jeito que nós estamos vivendo não diz respeito só a nós, diz respeito ao Senhor. É mais coisa que está em jogo. E é por isso que Deus diz, eu não vou deixar por inocente. Pare e pense no que significa para nós. Qual é o nome que nós carregamos? Qual é o nome que nós carregamos? Atos capítulo 4 nos é dito que esse Jesus, que é a pedra fundamental, que toda a estrutura humana está estabelecida e que alguns estão rejeitando, esse Jesus não há salvação em outro nome debaixo do céu, e não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Nós somos salvos por causa do nome, da pessoa, da obra, do caráter e da vida de Jesus. No dia do batismo, nós somos batizados e o nome do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, foi posto sobre nós. No culto público, nós viemos e adoramos e invocamos o nome de Cristo, nosso Senhor. Os apóstolos nos instruíram ao dizer que, seja lá o que a gente for fazer, seja em palavras ou em ações, em tudo damos graças em nome do Senhor Jesus Cristo, representando a Ele no mundo. Você me entende? E Pedro, em sua carta, orientando uma igreja gentílica, diz uma coisa maravilhosa. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 e 10. Vocês, porém, são uma geração eleita, sacerdócio real. Você conhece esse texto? Nação santa, uma joia de propriedade exclusiva de Deus, a fim de que vocês proclamem as virtudes daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele termina dizendo, antes vocês não eram povo. Porque esse texto era para Israel. Mas agora vocês são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram a misericórdia de Deus. Eu e você carregamos o único nome que importa que os homens e mulheres sejam salvos, o nome de Jesus. E é por isso que precisamos ouvir a advertência do Senhor. As pessoas terão uma imagem de Jesus na maneira como eu e você nos relacionamos com elas. Pense na metáfora do corpo, muito presente nos textos bíblicos para falar sobre uma comunidade cristã. E geralmente nós usamos a metáfora do corpo para se referir ao quê? A unidade, não é mesmo? Cristo é o cabeça, estamos unidos, cada membro diferente unidos a esse cabeça, isso é verdade. Mas essa metáfora não diz respeito apenas à unidade, diz respeito à missionalidade. Significa que se Jesus é o cabeça e nós somos o corpo, nós somos as mãos, os pés de Jesus. Como que, pare e pense nisso, como que uma pessoa poderá conhecer Jesus hoje? Ela tem que ir para onde? Ela tem que pegar um avião e ir para Jerusalém e na Cidade Santa Jesus estará lá? Gente, como uma pessoa poderá ver a Cristo hoje se ela encontrar um discípulo de Jesus? Como alguém pode conhecer a salvação e o Evangelho e o grande Deus que existe? Ela precisa ir a uma comunidade e ver o povo de Deus como ele vive e como ele age. Nós representamos ao Senhor no mundo. E é por isso que Deus está dizendo, eu não vou deixar você do jeito que você acha que quer, porque é o meu nome que está em jogo. Essa advertência está aqui para dizer que não é que Deus vai nos tirar da sua presença, Deus vai nos excluir da sua aliança, porque Cristo, nosso mediador, já conquistou isso por nós. Sim ou não, gente? Significa que se um verdadeiro filho de Deus está profanando o nome de Deus na maneira como vive, Deus vai atrás dele para corrigi-lo e colocá-lo no lugar. Hebreus capítulo 12, é isso que o texto diz. O autor de Hebreus diz, pense se você é um filho e uma filha de Deus. Se o teu pai e a tua mãe foi desleixado e nunca disse não para você, eles foram desleixados, mas Deus não é.
Pare e pense como você sabe que você faz parte do povo de Deus. É porque Deus de vez em quando te dá uma chinelada. É porque Deus te corrige. É porque Deus te confronta. É porque Deus não deixa você viver do jeito que você quer. E Deus te disciplina e te coloca no caminho novamente. Porque Ele te ama sim, mas porque você carrega o nome dEle. E Ele não vai deixar você manchá-lo. Ouça a advertência. Não espere o Senhor tenha que te corrigir e disciplinar. Você pode se arrepender e voltar. Amém, gente? Amém. Há uma antiga história de que Alexandre, o grande imperador da Macedônia, nas suas campanhas imperiais de dominar o mundo, indo para a Índia, houve que dentro de uns soldados, um deles está sendo acusado de deserção, covardia, fazer corpo mole nas campanhas. A história conta que Alexandre chama esse jovem rapaz na sua tenda e começa a investigar. E o rapaz começa a dar um monte de desculpa. Então, Alexandre o Grande vira para aquele moço e diz: só me diz uma coisa, qual é o seu nome? E o menino disse: Alexandre, meu senhor. Então o grande imperador diz: então é o seguinte, ou tu mudas a tua conduta, ou tu mudas o teu nome. Ou tu mudas a tua conduta, ou tu mudas o teu nome. Porque o nome que você carrega tem um peso muito grande. Ô, gente, talvez você nunca fez uma piada com o nome de Deus. Mas se o jeito que você tem tratado as pessoas é um jeito ríspido, grosseiro, indiferente, o nome de Deus está sendo profanado. Você me entende? Um homem talvez venha todo domingo na igreja e canta os louvores. Mas ele profana o nome de Deus ao abusar e ser grosseiro com a sua esposa no dia a dia. Uma mulher empresária pode saber a Bíblia de cor e nunca fazer piada com o nome de Deus. Pode ter versículos na parede da sua empresa, mas se trata os seus funcionários de uma maneira terrível e brutal, está profanando o nome de Deus. Um jovem pode ter versículos bíblicos no nickname do seu WhatsApp. Mas se ele se dá às luxúrias, às perversidades dos seus amigos, está profanando o nome de Deus. Você me entende? O aspecto positivo do terceiro mandamento é que nós somos chamados não apenas a falar de Deus de uma maneira reverente, mas a viver para a glória de Deus na maneira como o nome dele merece e exige. Amém, gente? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Por quê? Carregamos a reputação daquele que nos chamou. E a maneira como a gente vive mostra para as pessoas quem é o Deus que invocamos. Fique de pé, deixa eu terminar esse sermão. A pergunta dessa manhã é o seguinte: a pergunta não é tanto como você tem pronunciado o nome de Deus. A pergunta é: qual é a imagem de Deus que eu estou passando para as pessoas que convivem comigo? Essa é a pergunta. A pergunta é: qual é o tipo de divindade que as pessoas que convivem com a gente veem, qual é a imagem que elas têm quando elas têm que lidar com a gente? Você é pai? Qual é o Deus que os seus filhos estão vendo através do seu jeito? Das suas palavras. Você é mãe? Qual é o Deus que as suas filhas estão vendo na maneira como você tem lidado com as tribulações da rotina? Você tem colegas no trabalho? O que elas sabem sobre Deus ao ver o jeito como você lida com as perturbações da empresa? Você tem familiares que não conhecem a Jesus?
Quando elas vêm para você, elas veem um Deus forte, soberano, glorioso, digno? Ou uma divindade pequena, apenas de um costume, de uma prática dominical que você já se habituou a fazer? Você me entende? Eu não sei você, mas não há ninguém aqui, ninguém, muito menos este que vos fala, basta você perguntar para minha esposa e para os meus filhos. Todos nós, em alguma medida, já lamentamos por não honrarmos o nome que carregamos. Sim, gente? Sim? A pergunta que fica é: como Deus ainda continua sendo bondoso com a gente? Como que Deus simplesmente já não nos levou, extirpou a nossa vida? Como Deus simplesmente já não deu um basta e disse: você não vai continuar manchando o meu nome? Como que a paciência e a bondade de Deus ainda continuam nos alcançando? Eu te digo como. O teu Salvador, o meu Salvador, foi condenado por ser um blasfemo, por profanar o santo nome de Deus. O único dos lábios que tratou o Senhor com dignidade, a única vida que representou Deus fielmente, foi tido como um blasfemo. E ele fez isso e aceitou manchar a sua própria reputação, sendo escarnecido na cruz, para que a culpa das nossas profanações fossem tiradas. Deus jamais nos tirará da sua aliança. Amém, gente? Amém. Deus jamais tirará a gente da sua aliança. Nós jamais sairemos do seu povo. Ele nos corrigirá. Ele nos confrontará. E por causa de Cristo, a gente pode se erguer nessa manhã e renovar o nosso compromisso com Ele. A gente pode se recomprometer com Ele. A gente pode fazer as mudanças que a gente precisa fazer. A gente pode mudar o jeito como a gente tem falado. A gente pode mudar o jeito que a gente tem agido. A gente pode clamar para que Deus possa reavivar o nosso coração mais uma vez. E esse Deus nos ouvirá por causa do nosso Salvador na cruz. Você não é um crente, está aqui? Você não é um discípulo de Jesus, está aqui. Você foi convidado por alguém, está tentando entender a fé. Deixa eu te falar uma coisa. Todos os nomes passarão, inclusive o seu. Todos os nomes cairão no esquecimento, inclusive o seu e o meu. Só existe um nome que permanecerá para todo sempre, é o nome de Jesus. E é nesse nome que está a fonte da vida. É nesse nome que está o recomeço, o perdão, a esperança. E Ele promete que todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Invoque o nome de Cristo hoje mesmo. O que você precisa é fazer parte da aliança com esse Deus, para que você se una junto com a gente para representá-lo neste mundo. Venha até Cristo nessa manhã mesmo. Converse com a gente ao final desse culto. Chame um dos pastores, presbíteros, um dos líderes e diz: eu quero conhecer mais desse Jesus. Eu quero entender como eu posso fazer parte desse povo. E Deus te salvará e colocará o nome dele sobre você. Amém, gente? Feche seus olhos aí, deixa eu orar. Senhor, obrigado pela tua palavra nessa manhã. Obrigado por nos instruir, nos ensinar mais uma manhã, Senhor. A tua palavra firme, a tua palavra reveladora. Senhor, eu oro por mim, meus irmãos, eu sei que é isso que está no coração deles, porque está no meu também. Senhor, dá-nos poder ao Espírito Santo para vivermos de uma maneira que não profane o teu nome. Pelo contrário, uma maneira que mostre a graça, a bondade, a misericórdia, a justiça do nome a quem carregamos, Senhor. Senhor, eu oro por mim, oro por essa igreja e eu te peço, em nome de Jesus, ó Espírito Santo, vem com o teu poder e inunda essa igreja com a tua presença, quebrantando corações, reavivando a chama do entusiasmo da fé. Senhor, faz isso. Renova, Senhor, dentro de cada membro dessa igreja local, homem, mulher, idoso, jovem, criança, adolescente, um senso da tua presença, a alegria de pertencer a ti. Ah, Senhor, ó Espírito Santo, mostra-nos os comportamentos, as atitudes que estão desonrando o teu nome na nossa vida. Nos perdoa e nos dá poder para recomeçarmos. Em nome de Jesus eu te peço isso. Amém. Feche seus olhos aí.
Você sabe, aqui na igreja a gente sempre canta uma canção para